Bem, antes de mais, eu queria agradecer muitíssimo o convite e talvez o desafio, porque realmente é um desafio estar na qualidade de participante num prémio desta maneira. Espero que amanhã a tarde de quem vencer seja agradável e que eu possa contribuir com um bocadinho dessa tarde. E queria, antes de mais, agradecer à Teresa Calçada, a Comissária do Plano Nacional de Leitura, não só pelo convite, mas por todo o esforço que leva a este convite, aliás, todo o esforço que leva a um prémio como estes, numa época em que há aqui e ali, assim, umas vozes um bocadinho antigas e chatas, dizia eu, que dizem, em Portugal há tantos prémios literários, há tantas coisas, das autarquias, daqui e da acolá. Bem, até poderá haver, mas as taxas de leitura em Portugal são o que são, muito residuais, e parece-me que há um certo cinismo nesta perspectiva, e há um certo atavismo também. E, portanto, é bom ver pessoas que não são atávicas, que não são cínicas, e que abraçam a leitura no que isso tem de não cínico, de entrega ao outro, aliás, daquela que falava do dar a ler, não é? Isso é uma entrega. E, portanto, nesse sentido, muitíssimo obrigado. Obrigado também à Cristina Sarmento por toda a organização. Sei que foram uns tempos intensos, eu fui seguindo mais ou menos por e-mail e por uns telefonemas ou outros, em que ia tentando ser parte da solução. Muito obrigado. Eu gostava, antes de mais, ou aliás, em primeiro lugar, eu acho que se calhar, eu estou aqui a ver o público, que se calhar estou a pregar a convertidos. Mas acho que os convertidos gostam sempre de ouvir uma nova pregação. E nesse sentido é a minha, não é a de outros. E espero contribuir um bocadinho para a continuação dessa conversão. Quase como se a leitura fosse uma religião, que às vezes até parece que é, porque é preciso uma fé gigantesca, enfim, e até particularmente em quem escreve, é preciso uma fé gigantesca naquilo para se ir a algum sítio. E algum sítio pode ser só dar aquela volta dos 360 graus, ficar no mesmo sítio, não interessa nada. Um certo utilitarismo da leitura e da literatura, isso não interessa. Mas eu gostava de vos falar, primeiro, talvez do primeiro momento em que, para mim, a leitura se começou a tornar real. E esse primeiro momento, eu estava em casa dos meus pais, naturalmente, eu tinha 2, 3 anos, e lembro-me de ver uma das minhas irmãs, alguma delas, porque são bastantes, acho que são 4, 4 irmãs e um irmão mais novo, e uma delas estava na cozinha a ler. Bem, havia toda uma mística à volta daquilo, porque eu, de facto, com 2, 3 anos, não percebia o que se estava ali a passar. A minha irmã estava a olhar para um livro rabiscado, digamos, na minha perspectiva de 2 anos, e estava entregue àquela leitura. Era quase como se o próprio corpo dela se despejasse no que estava a ler, numa certa comunhão que era algo mais do que estava escrito e algo mais do que ela própria. Eu, de alguma maneira, intuía isto, mas, na verdade, sem saber que transação é que estava ali a ser feita. E isto, para mim, era muito misterioso e muito cativante também, muitíssimo cativante, embora, de facto, ou talvez por, de facto, não saber o que se passava ali. Acontece que, mais tarde, percebi que a minha irmã estava a ler uma aventura do Tio Patinhas. É ótimo, não é o que eu esperava na leitura, mas é um ótimo início, Desde aí, eu não sou de matemática, não é nada parecido. Aliás, deixei a matemática no 9º ano, fui para Línguas e Literaturas, um agrupamento em que tive latim e grego e essas coisas todas, porque gostava, porque adorava aquilo, mas, confesso também, porque não tinha que ter matemática, nem sequer matemática básica, sei lá, estatística. Para mim, a estatística nem sequer é matemática básica, aquilo é quase física quântica. É muito complicado. Mas ainda assim vou fazendo umas contas. E uma das contas, que aliás até fizeram por mim, é que a Terra tem 4,5 mil milhões de anos. O que é um número absolutamente incompreensível. O universo tem 13,5 mil milhões, qualquer coisa assim. É um número incompreensível. O ser humano, como aqui estamos, Homo sapiens sapiens, já com um lastro de cultura, terá
enfim, com laços de história, terá 3, 4, 5 mil anos, mais, enfim, mais, mas por aí. São números extraordinários para a compreensão humana. Mesmo os nossos números antropológicos, digamos, só esses já são extraordinários. E se pensarmos que, em média, viveremos 80 anos, 90, minha avó morreu aos 102, conseguiu mais uns anitos de existência e desta experiência extraordinária que é existir, temos uma condição muitíssimo limitada. E, portanto, quase temos a obrigação de conseguir que a nossa vida pequena não seja assim tão pequena e que se transforme em algo um pouco maior. E isto é nas várias facetas da vida, mas uma delas, e que para mim é uma das principais, porque não se restringe a uma super especialização, é justamente a leitura. Porque a leitura eu não posso dizer que a leitura seja um passatempo para ninguém, embora ajude a passar o tempo, porque ela não é um passatempo, é um faz-tempo, no sentido em que nos consegue aumentar a existência de tal maneira que nós deixamos simplesmente de ser aquele pequeno animal que acorda para comer, para procriar, embora isso também seja agradável, e tudo mais, para ser aquele animal que tem uma consciência extraordinária de si mesmo, da sua condição do ser humano. Isto faz-se em várias facetas da vida, mas a leitura é, de facto, uma porta e uma janela para a condição humana. E quanto mais a conhecemos, mais percebemos o quão extraordinário nós somos, o quão extraordinário o quão terríveis também somos. E mais percebemos que os 80, 90, 100 anos que nos são dados a viver são muitíssimo limitados para esta coisa extraordinária que é a existência. A leitura apazigua um pouco, a leitura colmata esta falha, que é uma falha inerente, é uma falha da nossa condição, de não nos ser dado a ver tantas facetas incríveis da existência. São contas complexas, na verdade, mas são contas alcançáveis. E com a leitura nós conseguimos alcançar isso. Algumas destas experiências que eu vos falava, eu recolhi-as noutro contexto, mas vou ler 2 ou 3 exemplos de leituras e o que me deram. E vou ler porque talvez consiga a escrever ser um bocadinho mais eloquente, mas sobretudo porque consigo ser mais objetivo e mais claro para vocês perceberem alguns destes lives de existência que eu fui ganhando em algumas leituras que fiz. Prometo não amassar muito com a leitura e tentar ser mais apelativo. Um dos primeiros. Não sou grego, nunca serei. Mesmo depois de ter aprendido grego antigo e lido de tudo um pouco em busca da civilização cimeira. Não sei como um grego leria a Odisseia, aqui também poderia dizer a Ilíada, se trataria Homero por tu, se acharia o épico antiquado, e não me interessa. Quando li a Odisseia pela primeira vez, foi como embarcar com Ulisses rumo à parte incerta, e com ele fugir de Polifemo e suportar, na medida do suportável, a ilha perfeita de Ogígia, a intolerável ilha perfeita. Imagina a felicidade de Homero, ele que provavelmente nunca existiu, por ter escrito a personagem mais ardilosa e humana de toda a literatura grega. Ter-se-á sentido satisfeito, bebido um copo de hidromel, e no dia seguinte, desgraçado, insatisfeito com a personagem que criara, pela fresca, sentiu o grande vazio e a grande insegurança de quem deu fogo à pena, de quem escreveu vida. Outro exemplo. O cachalote perseguido pelo capitão Ahab é talvez a única baleia verdadeiramente branca da natureza. A beluga não conta. Eis um branco de raiva, de obsessão, de vingança. Tanta brancura deveria ser negra. Aos olhos de Ahab, o leviatão homérico e bíblico não tem limites, nem os do oceano. Outro exemplo. O marido da Madame Bovary sempre foi um inútil. Nem para ser médico medíocre servia. Assim é descrito pelo discurso indireto livre que Flaubert sistematizou a partir da perspectiva de Emma Bovary. O leitor lamenta tanta mediocridade, sobretudo lamenta que a mediocridade da própria Emma
seja o espelho das outras personagens que não têm como se defender. Mas há talvez um momento de redenção. A operação ao pé-boto é descrita com tanta precisão, o pai de Flaubert foi médico, que, diria eu, o texto parece escrito a bisturi. Outro exemplo. E tenho mais 2 ou 3, mas não sei como é que estamos de tempo, se calhar em curto. Suponho que o século XIX tenha sido a cores, mas desconfio de que foi a gótico. A julgar pela aspereza dos montes dos vendavais e pela sedução epistolar de Drácula, tanta repressão de instintos, tanta filmagem a preto e branco, só pode ter resultado nos melhores devaneios. Mas foi também no século XIX que nasceu o verde do Congo, que enfeitiçou Kurtz, o engoliu e comeu, embora o próprio se considerasse indomável, poderoso, maior do que a própria selva. Todavia, ninguém é maior do que a selva. Outro exemplo. As primeiras noites do sueco Lvov com Dawn, sua mulher, na pastoral americana, são de uma sensibilidade sublime, algo suave entre lençóis, com dúvida e pulsão, e cedência e amor. São noites de sexo no que ele tem de mais perfeito. E tudo em apenas 2 ou 3 páginas, a medida certa para tamanha grandiosidade. E haverá muitos outros exemplos destes momentos alheios, destes momentos que nunca poderiam ser novos, alguns dos séculos nossos, aliás, alguns do século XIX, alguns de vários séculos antes de Cristo, mas que se tornam verdadeiramente nossos e que se tornam, através da leitura, parte da nossa experiência e parte da nossa comunhão com a experiência humana. E isto é inegável, ou seja, não pode ser negado a ninguém. A ninguém de qualquer área. A literatura e a leitura não deve ser um nicho das humanidades, porque senão somos meia dúzia, sou eu, mais 2 ou 3, isto é uma tristeza. Não. A leitura, e como vocês sabem, que começaram ou já estão mais avançados na universidade, dá-nos isto e tira-nos também da sobre-especialização e dá-nos também uma coisa que o Abel Salazar dizia, por exemplo, haverá aqui pessoas de medicina, e ele era um homem absolutamente polivalente, quando disse aquela frase muito badalada, mas certíssima, de que um médico que apenas sabe de medicina, nem de medicina sabe, ou apenas percebe de medicina, nem de medicina percebe. E, portanto, quem diz médicos, diz biólogos, diz engenheiros, diz arquitetos, diz as pessoas que ali estão a completar a calçada. Não interessa. Essa capacidade da leitura de nos agigantar e de nos tirar da nossa pequena condição e dos nossos pequenos 100 anos é extraordinária e é inegável. Agora, eu sei isto, muitas das pessoas que estão aqui sabem, mas pelos índices de leitura de Portugal, parece que não, que há muita gente que não sabe e, sobretudo, não sabe o prazer e a aventura que está a perder. Esse prazer e essa aventura que muitas pessoas estão a perdê-lo porque não simplesmente desconhecem, simplesmente não sabem, simplesmente estão noutra. Isso mete-me alguma pena, sem condescendência nenhuma, mas mete-me alguma pena porque gosto de partilhar esta alegria, como estou aqui a fazer com vocês. E por isso a leitura é de facto transversal. O exemplo que temos nesta sala é justamente esse, de que a leitura é transversal e que, apesar disso, muitas vezes pode ser, e termino, penso que já estou a bater nos 15 minutos, e termino, pode ser simplesmente uma aventura do Tio Patinhas, pode ser simplesmente a minha irmã ler o Tio Patinhas, e isso já não era nada mau. Bem, obrigado a todos, muito obrigado. Agora tenho que voltar a pôr a máscara. Obrigada.